Oi, pessoal! Vamos conversar sobre um sentimento que, olha, muita gente conhece. Aquela sensação de que, não importa o esforço, parece que se está correndo numa esteira, sabe? A pessoa trabalha, paga as contas, mas aquele avanço de verdade, aquele progresso real, parece que está sempre um pouquinho fora de alcance. É exatamente sobre isso que vamos nos aprofundar hoje. E tudo começa com essa ideia, né? Um pensamento que passa pela cabeça de muita gente. Aquele momento em que se olha para a própria vida, para as finanças, para a carreira e vem a pergunta: o que eu estou fazendo de errado? É um sentimento que pode ser bem solitário. E aqui vem a grande virada de chave, o ponto central de toda essa análise. A proposta aqui é que esse sentimento talvez não seja um fracasso individual, e se for, na verdade, o resultado de um design, uma estrutura social e econômica que foi, de certa forma, construída para funcionar exatamente desse jeito. Ok, vamos entender isso melhor. Então, para começar, vamos focar em desvendar essa frustração. Porque antes de entender o sistema como um todo, a gente precisa entender como ele nos afeta, como ele nos faz sentir. Essa sensação de estar sempre um passo atrás é a porta de entrada para uma compreensão muito maior. Agora, na segunda parte, a gente vai olhar para as regras. Para entender o resultado de qualquer coisa, primeiro a gente tem que entender como ela funciona, certo? E esse sistema, como um grande jogo, tem regras bem claras que incentivam certos comportamentos e desincentivam outros. E vamos chamar isso de o jogo. É uma metáfora, claro, mas uma metáfora perfeita para descrever essa estrutura toda em que a gente opera. Não é um jogo de diversão, mas com um conjunto de regras que, querendo ou não, ditam os movimentos mais prováveis para a maioria das pessoas. E aqui está a primeira regra fundamental do jogo. Desde cedo, a gente é ensinado sobre o valor de trabalhar, de ter um emprego, de trocar o nosso tempo por um salário. Isso é martelado na nossa cabeça. Mas o que não é ensinado com a mesma intensidade é como construir riqueza, como fazer o dinheiro trabalhar para a gente. O que nos leva direto para a segunda regra, que, olha, se encaixa perfeitamente com a primeira. A gente é o tempo todo incentivado a consumir, a gastar o que ganha. A publicidade, a cultura, tudo empurra para a compra. Mas a educação sobre como investir, sobre como transformar o que se ganha em ativos que geram mais renda, essa parte geralmente fica esquecida. E aí que tá o pulo do gato. A contradição central é essa. O jogo ensina a focar em ganhar um salário para poder gastá-lo. Isso cria um ciclo vicioso. A pessoa trabalha, ganha, gasta, e aí precisa trabalhar de novo para ganhar e gastar mais. É uma roda que mantém o sistema girando, mas que dificilmente leva o jogador para uma verdadeira liberdade financeira. Tá, mas e qual é o custo de jogar com essas regras no longo prazo? Essa terceira parte da nossa análise vai direto na consequência mais dura de todas, a estagnação. O sistema é o mestre em criar distrações. É o lançamento do momento, a série que todo mundo está vendo, o ciclo infinito de notícias. Tudo isso mantém a gente ocupado, focado no agora, e enquanto a maioria das pessoas está distraída, focada só em trabalhar e gastar, a real acumulação de riqueza está acontecendo em outro nível do jogo, com quem entende outras regras. E então, um dia vem aquele estalo, aquele momento que é quase um soco no estômago. A pessoa para, olha para trás e a ficha cai. Caramba! Anos se passaram. Às vezes 5, 10, 15 anos, e no fundo a sensação é de ainda estar no mesmo ponto de partida, correndo naquela mesma esteira. Pensa um pouco nisso. 10 anos. É um tempo e tanto, né? É tempo mais do que suficiente para construir algo realmente sólido. Mas, jogando pelas regras padrão, para muita gente, esses 10 anos passam voando sem aquele progresso que se esperava. Isso mostra de forma bem clara o custo real de jogar esse jogo. O que nos traz, então, para a conclusão dessa nossa análise? E não se trata de dar uma resposta pronta, mas sim de propor uma reflexão. Uma pergunta que fica ecoando na cabeça depois que a gente começa a entender melhor a mecânica do sistema. E a pergunta é essa: agora que as regras estão um pouco mais claras, que a mecânica do jogo foi mais exposta, a escolha se torna consciente. Vale a pena continuar jogando da mesma maneira? Ou será que é hora de começar a procurar um jeito de virar o jogo? A questão fica no ar.